Feriado da Consciência Negra no Brasil. Queremos falar sobre isso agora, tá? O professor universitário Juarez Xavier, 60 anos, dá aulas no curso de jornalismo da Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista, desde 2011. Querido por estudantes e colegas da universidade, Juarez é aguerrido na militância na luta antirracista, tanto que coordena o núcleo negro da universidade. E aí vamos conversar com ele por videochamada aí ao vivo. Olá, professor Juarez, obrigado por nos atender nesse feriado, tá? Nos fale sobre a importância desta data. Bom, um prazer estar com vocês, agradeço esse gentil convite. E a data é importante por 4 fatores fundamentais. Na primeira, que faz com que a gente lembre como é que foi o passado escravagista do Brasil e a contribuição dada pela população negra na construção desse país. Segundo, lembrarmos a necessidade de pensarmos políticas que tirem a população negra dessa situação de extrema vulnerabilidade que se registra na nossa história econômica, política, social e cultural. Terceiro, a necessidade de avançarmos em políticas públicas de ação afirmativa, exemplo que fizeram outros países pelo mundo afora, como os Estados Unidos e a África do Sul. E quarto, compreendemos todos que o racismo não é um problema especificamente da população negra, mas de toda a população brasileira. É verdade, professor. O que a figura de Zumbi dos Palmares representa para a luta contra a escravidão e a resistência negra do Brasil? É extremamente importante como um símbolo, assim como Nelson Mandela na África do Sul, Martin Luther King nos Estados Unidos. É um símbolo da resistência política da população negra. Zumbi tem uma história extraordinária, ele foi líder do Quilombo dos Palmares na sua fase derradeira e é um símbolo de resistência, é um símbolo de participação, é um símbolo de democracia e é um símbolo de diversidade. Palmares, nos seus períodos mais gloriosos, tinha lá a população negra, a população indígena e mesmo a população branca, pobre, perseguida pelo sistema. Então é um vulto de coragem, determinação, democracia e diversidade social. Por isso que é tão importante relembrá-lo no dia 20 de novembro. Eu quero contar um negócio para vocês. É claro que avançamos, não é, bastante nessa questão da consciência negra, mas precisa muito ainda. Por exemplo, o professor Juarez, foi em 2019, professor? Foi agredido com um canivete. 2019. Foi agredido com um canivete após ser vítima de ofensa racista na cidade de Bauru. Como é que foi que tudo aconteceu, professor? Bom, foi um ato de desinteligência de uma pessoa que estava andando na rua provocando, mas para mim o mais complicado foi o resultado final, né? Nós tivemos apenas uma audiência, nós tentamos na audiência retipificar o crime, não como injúria racial, mas como racismo, e nem como lesão corporal, mas tentativa de homicídio. Entretanto, isso não foi acatado. E, lamentavelmente, no final do ano passado, nós soubemos que a decisão foi de inocentar a pessoa por ter, naquele momento, estava passando naquele momento, um distúrbio mental. Então, isso é muito complicado quando você tem uma legislação que protege a população negra, mas na hora de efetivar os seus direitos, ela não se realiza, não se concretiza. Então, há um certo traço de indignação, mas nós entendemos que a justiça é a justiça e vamos continuar lutando. Né? Nós fizemos isso nos últimos anos e vamos continuar fazendo nos anos futuros. A nossa vida é lutar. Como se distúrbio mental fosse justificativa para sair agredindo qualquer pessoa, seja negra. Exatamente. Né? Exatamente. Até porque distúrbio mental, mas devia estar num distúrbio mental leve. Porque ele não estava rasgando uma nota de $100, estava, não? Sim, né? Assim, pareceu-nos que ele estava muito ciente do que estava fazendo. Então, eu não posso dizer porque eu não sou médico, mas eu acho que isso é um fator importante de uma pessoa nessas condições na rua que pode atacar qualquer pessoa. Sim, pode. Mas o mais importante é a gente ressaltar que, poxa, até avançamos, né, professor? Mas ainda precisa muito, né? Tem muito da boca para fora. E é por isso que alguns casos são subnotificados. Porque a pessoa fala assim, eu vou só perder meu tempo, eu vou na justiça e não vai acontecer nada. Infelizmente é isso, né? Verdade, você tem razão. Um dos fatores importantes da denúncia é que ela ajuda você a melhorar o dispositivo legal e encoraja as pessoas, na medida em que você cria uma situação para que a pessoa que teve seu direito violado tenha o apoio da justiça e a pessoa que violou sofra para a sanção da justiça. Então é extremamente importante nesse sentido. E avançamos, como você disse,
mas é preciso avançar mais. Há discussões importantes no Congresso Nacional. Eu quero acreditar que a gente deva avançar mais no aprimoramento dessa legislação. Se formos levar em consideração, nós saímos da Lei Afonso Arinos para a criminalização do racismo nos anos 80 e agora, no século XXI, né, quase 150 anos pós-abolição, é que nós estamos aperfeiçoando os mecanismos legais de defesa dos direitos da população negra. Tá, e o senhor não acha que é preciso combater a desinformação e a resistência? Porque senão essas políticas também não caminham, né, para um desfecho mais favorável. Eu acho que essa é a importância do seu programa. Um programa com grande penetração social tem um papel fundamental no sentido de ajudar as pessoas a compreenderem a magnitude do racismo e a necessidade de combatê-lo, ajudar as pessoas a se organizarem a partir dos seus direitos, que eu acho extremamente importante, fundamental, e ajudar as pessoas a se mobilizarem em direção aos seus direitos. Então, um programa como o seu cumpre um papel importante no 20 de novembro de lembrar permanentemente à sociedade que é necessário você estar atento aos seus direitos, reivindicá-los e, se for necessário, até a justiça para garanti-los. E o senhor está contribuindo com isso também, professor, porque é de entrevistas como estas como esta que a gente vai realmente formando a base para que a gente possa sair desse estado, não é, de coisas racistas que não dá para aguentar 2024. Mas os movimentos sociais negros também podem colaborar, não? E como é que o senhor avalia o trabalho desses movimentos, professor? Muito positivo, né? Porque nós estamos capilarizados na sociedade brasileira. Os dados do IBGE mostram que são 57% autodeclarados negros no Brasil. Então você está em todos os movimentos sociais, em todos os segmentos, em todas as dimensões econômicas, políticas sociais, culturais. Nós estamos em todas as dimensões da sociedade. E em todas as dimensões há organizações políticas. Hoje há uma série de ações, eventos, mobilização, debate, discussões, atividades culturais com foco na questão do Dia Nacional da Consciência Negra. Isso graças aos movimentos negros, que desde 1978, quando surge o movimento negro unificado contra a discriminação racial, trouxe para a rua o debate sobre a questão racial e essas manifestações têm mostrado a vitalidade política desses movimentos, o que é muito positivo. Ganha o Brasil, ganha a população negra e ganha a população brasileira de modo geral. Bom, o senhor é professor universitário, então atua nessa área que eu vou perguntar agora. A educação brasileira está preparada para discutir o racismo e a história afro-brasileira de forma efetiva, professor? Há mecanismos para isso. Desde a Constituição de 1988, alguns avanços nós tivemos. A Lei 10.639, por exemplo, de 2003, é um instrumento importante para se discutir a história do negro, a história da África e a contribuição que eles tiveram na construção da realidade política social brasileira. Entretanto, e aí aqui a questão, é necessário que se avance em mecanismos legais para, de fato, executar a política pública. Essa política mudou a LDB, que é uma referência importante na educação, entretanto, não teve o acolhimento de muitas áreas importantes, como, por exemplo, os executivos. Há muitos executivos municipais, estaduais e âmbito nacional que não adotaram plenamente a política. E isso para nós é uma situação muito séria. Creio até que o judiciário deve estar atento à ausência dessas políticas. É uma política de Estado, não é uma política de governo. E ela tem um instrumento importante para que a gente possa discutir de forma democrática essa questão. Ao levar o ensino da África e a contribuição dos africanos para a realidade social brasileira, pode contribuir para diluir o preconceito, esse preconceito de se imaginar que o negro não teve importância social na construção do Brasil, pelo contrário, teve um papel importante. A discriminação, trazer para a história da educação a história da população negra para evitar a chamada história única sobre a população negra, e o racismo, que é essa visão de menor valor das populações negras. Então tem um papel importante, é vital para a realidade social brasileira, mas exige uma ação mais assertiva e propositiva por parte do Executivo, municipal, estadual e federal. Tá bom, obrigado pela sua entrevista, viu? O professor, ele é professor universitário, professor de jornalismo. E eu fico muito feliz, professor Juarez, ao ver a sua biblioteca aí na sua casa, porque
Meu, hoje em dia isso não existe mais, assim, só com quem é aficionado mesmo e que sabe que livro é a melhor coisa que existe nesse país, né? Nada de internet, é tudo mais fácil, mas não é a mesma coisa. Eu, professor, por exemplo, eu prefiro muito, eu não consigo ler livro na internet. Eu vejo livro digital, eu vejo físico mesmo. Porque é o seguinte, quando você está lendo, você está ali se envolvendo com aquele conhecimento, com aquela história, você imagina e tal. Na internet você não tem esse sentimento pelo livro. É isso mesmo, né? Ah, sem dúvida. Você é mais jovem do que eu, provavelmente, mas nós tínhamos na década de 90 uma coisa muito legal, que era a emergência daquelas belíssimas capas de livro, né? Eu achava fantástico ir na Livraria Cultura, lá em São Paulo, na Avenida Paulista, para poder xeretar os livros e, quando tinha condições, comprar um ou dois, né? Eu sou aficionado por livros físicos, tenho na minha casa, tenho na sala que eu trabalho na universidade. Estamos montando uma biblioteca com temas raciais, né? O nosso grupo de pesquisa está montando uma biblioteca com esse perfil. Legal. Então, eu sou apaixonado por livro. Tá bom, obrigado, viu? Bom feriado para o senhor aí. Muito obrigado, eu agradeço pelo gentil convite. Tá certo. Conversamos aí com o professor Juarez Xavier,